Graças a Deus, muito bom dia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terminamos o Natal, dia 25, e hoje, neste dia 26, nesta terça-feira, eu quero deixar aqui uma mensagem. Essa mensagem nós vamos retomar um pouquinho sobre a data mais comemorativa que nós passamos, que foi o Natal. Então, eu não poderia deixar de comentar um pouquinho com vocês sobre essa data que foi tão especial. Tenho certeza que você se alegrou com a sua família, embora muitas pessoas houve tragédias, mortes e desespero. Na verdade, infelizmente acontece isso. Algumas pessoas que estavam tão distantes também e queria viver um momento de alegria, porém não reconheceram que a verdadeira alegria chama-se a presença de Deus. Então, no livro de Isaías, no capítulo de número 9, Isaías capítulo 9, e o versículo de número 6, eu vou deixar aqui uma breve reflexão, uma mensagem que vamos retomar essa data comemorativa que foi o Natal. Veja só, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Olha só o nome dele: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Olha só que maravilha. Aqui o profeta messiânico, muito antes de Jesus vir, o profeta Isaías, no Velho Testamento, já dizia, esse é um profeta messiânico, que ele falava a respeito de Cristo. O governo estará sobre os seus ombros. Então, olha só, quando Jesus veio até aqui, nesta terra, eu pregava isso no dia 24 na igreja, que vieram 3 magos para adorar o Senhor Jesus. Jesus já estava na faixa de 2 anos de idade. E esses 3 magos, eles vieram do Oriente. Eles viram um sinal no céu, uma luz. E aquela luz precedia eles. E eles começaram a acompanhar aquela luz e chegou até Jerusalém. E quando eles chegaram até Jerusalém, eles perguntaram aonde que estava o menino. E nem aquelas pessoas de perto também não sabiam. Olha a sede que esses 3 magos tinham de poder ver o Cristo, aquela luz. Então, consultaram ali os profetas e falaram: olha, ele vai nascer em Belém de Judá. Ele vai em Belém da Judéia. Ele vai estar lá na cidadezinha chamada Judá. Então, esses 3 magos continuaram acompanhando aquela luz, aquela estrela. E quando eles viram que aquela luz parava sobre uma casa, eles entraram naquela casa. E quando eles chegaram lá, estava Maria, José e a criança. Quando eles chegaram, eles não adoraram absolutamente nem José, nem Maria, mas a criança, o menino Jesus. Ele sabia, desde a antiguidade, que o governo estava sobre os seus ombros. O governo estava sobre os ombros daquela criança. Aquela criança nasceu, foi motivo de alegria, mas também de tristeza, porque sabia que aquela criança ia morrer uma morte de cruz, uma morte severa, uma morte triste, humilhante, uma morte que ninguém conseguiria ver, suportar. Quanta humilhação! Então, essa luz que veio ao mundo, em João capítulo 1, Jesus diz: eu sou a luz que veio ao mundo, porém o mundo amou mais as trevas do que a luz. Então nós vimos que já acabou esse Natal, é lógico, já passou. Porém muitas pessoas se alegraram, se festejaram e é maravilhoso. Você está com toda a sua família, mas às vezes Jesus acaba passando despercebido, porque alguns adoram os astros, não é verdade? E tantas outras coisas, eles não adoraram a estrela,
Então, olha só, quando você entende que o nascimento, que o Natal é a luz que vê o mundo, nós estamos aqui por causa dessa luz que hoje ilumina a sua casa. Eu e você estamos aqui por causa desta luz. A salvação está nos ombros dele. Toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Se tivesse uma outra maneira de Deus ter salvo o mundo, ele teria feito outra coisa. Ele não precisava enviar Jesus. Nascer ali de uma virgem, Maria, sofrer tanto e depois morreu a morte de cruz. Não precisava, ele criava uma outra situação, mas não houve outra situação. Tinha que ser Jesus Cristo. Desde quando Adão e Eva pecou naquele jardim do Éden, Deus já criou na mesma hora ali uma forma de salvar a humanidade. Então, olha só, eu vou ler agora mais uma vez o versículo de número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então aqueles 3 magos viajaram mais de 1000 quilômetros. Você imagina, no ombros de camelo, porque eles viram aquela estrela, eles queriam adorar o menino Jesus. Eles sabiam que a salvação estava sobre ele. E aquelas pessoas ali de Belém, de Jerusalém, que era próximo, não sabiam de nada, estavam todos desapercebidos. Então, quantas pessoas que passaram esse Natal também assim, desapercebidos, sem saber que rumo que estava se alegrando, se festejando, bebendo e dançando. E quando você entende em João capítulo 1, diz assim: pois todos aqueles que o receberam também o poder de ser chamado filho de Deus. Todos aqueles que reconheceram Jesus, todos aqueles que receberam Jesus como Salvador, foi dado a você o poder de ser chamado filho de Deus. Que não nasceu da vontade do sangue, que não nasceu da vontade da carne, que não nasceu da vontade do homem, mas sim de Deus. Está desse jeito escrito em João capítulo 1. Não nasceu da vontade do sangue, nem da carne, nem do homem, mas sim de Deus. Que Deus abençoe ainda esta semana. Essa data já se passou, mas que você entenda isso, que Jesus, ele é preciso nascer todos os dias em nossos corações. É preciso nós entendermos, o plano de Deus para salvar o mundo está nos ombros de Jesus. Todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, seu único filho, para todos aqueles que crescem nele não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Então, o profeta messiânico já dizia isso antes. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará, estará nesse modo aqui, do futuro, estará sob os seus ombros. Agora quem manda é ele. Não é mais a lei de Moisés que te salva. Não é a arca da aliança que te salva. A gente vê muitas vezes os pastores colocam uma arca da aliança em cima do altar. Não é mais a arca da aliança. Não é ela mais que simboliza a presença de Deus hoje. Não tem outro meio, não existe outro amuleto. Está sobre, olha só, sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Não há ninguém melhor do que Jesus para te aconselhar. Não há ninguém melhor do que ele. Você precisa de um conselho? Ouve os conselhos de Jesus. Em Mateus ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Deus forte, Pai eterno. Veja que você tem o seu Pai e ele te governa por alguns anos aqui nessa terra, não é verdade? Depois você se torna de maior, você começa a ser dono do seu próprio nariz e você vai seguir a sua vida. Mas esse Pai aqui que você tem, ele não governa você e não administra a sua vida até os 15, 16 ou 18 anos. Ele cuida de você eternamente.
Você sabe o que é eternamente? Perpetuamente, infinitamente. Você nasceu para Ele, você saiu dele, você nunca morre. Quem crê em Jesus, a Bíblia diz que Ele passou da morte para a vida. Você não vai mais morrer, você vai viver eternamente com Ele, com Cristo. E aí o finalzinho diz assim, ó, Pai eterno e príncipe da paz. Príncipe da paz. Você que está angustiado, está triste, está aflito, passou um Natal preocupado, lembra-se que esta terça-feira, nesse dia 26, Deus quer que você entenda isso. Alegra-se com Ele, receba essa mensagem. À medida que você vai ouvindo, deixa que o Espírito Santo entra e transforma a sua casa, transforma a sua família, transforma o seu coração. Que esse Deus tão maravilhoso, o governo agora está nos ombros dele. Então entenda que não é o governo A, B, C ou D que governa a sua vida, não. Quem governa a tua vida, o governo está nos ombros de quem? De Jesus. Ele é quem vai administrar, vai cuidar de você, das suas finanças, da sua saúde, da sua família. E isso é claro, se nós entregarmos a Ele, se nós buscarmos Ele em primeiro plano. E Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Significa o seguinte, olha, eu busquei a Deus em primeiro plano, as outras coisas Ele vai cuidar para mim. Aquilo que eu me preocupo, deixa que Ele cuida para mim. Que Deus te abençoe. Não pude deixar essa mensagem ontem, no dia do Natal, mas eu deixo aqui hoje para essa reflexão no coração de todas as pessoas. Que esta luz que iluminava aquela casa e esses 3 magos que vieram adorar, não adoraram a estrela, não adoraram José nem Maria, mas adoraram o menino Jesus, pois sabia que a salvação estava sobre os seus ombros. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, assim como aqueles 3 magos vieram de tão longe para poder te adorar, hoje, nesta manhã, nós também queremos oferecer a Ti o nosso coração. Aqueles 3 magos abriram seus tesouros e ofereceram 3 tipos de oferta: ouro, incenso e mirra. Eles queriam te presentear, eles queriam te parabenizar, Senhor. Então receba também a nossa oferta, receba o nosso coração como oferta, receba a nossa vida. Queremos te dizer que não conseguimos viver sem a Tua presença. Pai querido, abençoe todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Cura os que estão enfermos. O Senhor é o príncipe da paz. O Senhor é o Deus conselheiro. Aconselhe essa pessoa. A Tua palavra vale mais do que 1000 conselhos do homem. Que essa palavra vinha te direcionar. Você que estava sem saber o que fazer, que rumo tomar, Deus te dá a direção nesta manhã. Ele é o nosso Pai eterno. Não se sinta sozinho. Talvez você foi desprezado e rejeitado por alguém. Você tem um Pai, e esse Pai é o Pai eterno. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Que ainda essa semana o Senhor derrama muita paz em cada coração. Assim nós abençoamos a vida do Teu povo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos ficando por aqui. Se você gostou da mensagem, deixe o seu gostei. Se não é inscrito, se inscreva no canal, vem estar conosco. E amanhã, quarta-feira, nós estamos aqui para nós continuarmos exaltando ao Senhor, terminando também a nossa campanha. Já está chegando quase o término da nossa campanha, onde estamos apresentando nossa causa na mão do nosso Deus. Nosso projeto de 2024 está no governo de Jesus. Deus abençoe, fiquem todos na paz, em nome de Jesus.